Hoje em dia, a tecnologia permite que a molecada se divirta. É drone, computador, videogame. Só que para quem nasceu ou viveu nos anos 90, a diversão era garantida, pois tinha muito brinquedo divertido. E o vídeo de hoje é sobre isso. Roda a vinheta. Fala, galera. Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Para quem viveu ou nasceu ali próximo dos anos 90 e teve a oportunidade de ser criança ou até mesmo adolescente, né, durante o início dos anos 90, haviam muitos brinquedos interessantes naquela época. A diversão era muito extensa quando a gente fala em opções, principalmente para os meninos. Eu, inclusive, ouso dizer que os brinquedos de antigamente não perdiam em nada para os brinquedos de hoje. E o nosso vídeo de hoje é justamente sobre isso. Os brinquedos dos anos 90. Só que antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações. Já tá seguindo a gente no Instagram? Então dá uma corrida lá, galera. @canal_Resenha Geek. É assim que vocês encontram a gente no Instagram. E agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Pense bem. Galera, tinha um brinquedo nos anos 90 que chamava Pense Bem. Ele tinha assim, aparecia, né, um computadorzinho e ele nada mais era do que uma espécie de quiz. Só que para você jogar ele, você precisava ter alguns livros. E inicialmente, os livros eram meio que baseados em matérias escolares. Português, tinham perguntas de matemática, de geografia. E aí o que acontece? Imagina que dentro do Pense Bem era como se fosse um banco de dados. Que ele tinha ali uma quantidade de informação e o livro funcionava como se fosse um gabarito, onde ele dava opções que você tinha ou números que você tinha que apertar no Pense Bem. E conforme você ia selecionando a pergunta correta, automaticamente o brinquedo dizia se aquilo estava correto ou errado. Calma, eu sei que parece que é um treinamento para a escola. Sim, parecia. Porque inicialmente você precisava ter os livros, eles eram focados em matéria. Só que viram que tinha as grandes empresas e grandes marcas infantis viam que ali oportunidade de ganhar uma grana. E depois passou um tempo, eles passaram a ter livros voltados para a parte de game, fazendo perguntas, livros voltados ali para personagens da Disney. Então, literalmente esse livro funcionava, como eu mencionei, como um gabarito, onde ele trazia as informações e cruzava com o código do que tinha lá com o banco de dados do game. E era muito divertido. Eu, particularmente, sempre fui doido para ter um. Infelizmente, eu nunca tive, mas ele merecia estar aqui na lista de hoje. Bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Pessoal, com a chegada do anime Cavaleiros do Zodíaco em 1994 aqui no Brasil pela Rede Manchete, foi um boom de produtos. Eu, particularmente, tive o meu primeiro acesso à série através de uma revista antiga, que era lançada, se eu não me engano, pela editora Acme, se eu não me engano, e ela vinha com... o nome da revista era Herói. E a primeira edição era um Seiya na capa, fazendo, né, a posição final do Pégaso. Só que além de revistas e afins, o principal brinquedo que chegou foram os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. E assim, pra quem viveu o início, né, da era dos Cavaleiros, tinha muita gente que queria ser os personagens. Vou até confessar um negócio pra vocês. Eu particularmente fazia muito cospobre. Porque eu fazia as minhas armaduras de papelão dos Cavaleiros do Zodíaco. Só que o que acontece? Além de querer ser um cavaleiro, a maioria da molecada queria ter o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, quando passava a propaganda Cavaleiros do Zodíaco com armaduras de metal da Bandai, todo mundo queria ter. Só que assim, quem acha que brinquedo é caro hoje não tem ideia da fortuna que eram esses brinquedos no passado. E eu, particularmente, tive o prazer de ter alguns cavaleiros da Bandai e também tive alguns dos Falseta. E aí é que é o interessante, porque da mesma forma que veio muito original pro Brasil, veio muito Falseta. Nossa, o Paraguai inundava o Brasil de personagem. E aí você tinha dois, o da Bandai, que a armadura encaixava no braço do personagem. Só que os que eram pirata, ela encaixava. Só que eu acho que o plástico do personagem não era tão bom. Depois de uns 2 ou 3 meses ali, se você ficasse brincando com frequência, a armadura caía, você tinha que amarrar com fita. Gente, era um absurdo. Mas assim, era muito bacana ter. E pra muita gente era um sinal de status, sabe? Todo mundo queria ter um Cavaleiro do Zodíaco, era o sonho de consumo de muita criança. E confesso, como eu já disse em outras vezes, tanto aqui quanto no Instagram,
Na época, era o meu desenho favorito. Então, é lógico que eu ia trazer ele pra lista. E hoje em dia, vocês encontram outras versões dos Cavaleiros do Zodíaco. É que na época a gente chamava de hominho ou de bonequinho. Hoje que é action figure. Mas me divertiu muito. Eu acredito que divertiu muitos de vocês que estão assistindo aqui também. Power Ranger vira a cabeça. Assim como chegou a febre dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, também chegou a febre de um novo grupo de super-heróis no estilo Tokusatsu no Brasil. Só que ao invés de ser na Rede Manchete como foi os Cavaleiros, esses chegaram na Globo. A gente tá falando dos Power Rangers. E como a gente já falou no vídeo de Tokusatsu, nada mais era do que uma junção de atores americanos fazendo regravando episódios de Tokusatsu japonês. E o Brasil, a Bandai, inundou também de figuras de ação dos Power Rangers. Entre essas figuras, nós tínhamos, o Danilo, inclusive, tinha comentado quando a gente estava fazendo a pesquisa, sobre uma versão dos Power Rangers que era desse tamanho, assim, inteiro articulado, mexia a mão, artigo de luxo. Só que um dos que ficou mais conhecido aqui no Brasil é o famoso Power Ranger vira-cabeça. Então ele era o personagem Power Ranger, com a máscara, né? Do personagem trajado como Power Rangers. Só que acontece, tinha uma espécie de mola dentro do peito do personagem, que quando você apertava o cinto, a parte do peito e a parte das costas do personagem abria e surgia a cabeça do personagem. E ficou muito conhecida. Assim, é difícil você identificar qual era o original da Bandai e qual que era do Paraguai. Bom, na verdade não era tão difícil. É só pensar no que demorava menos pra quebrar. Só que assim, uma outra coisa bacana sobre os Power Rangers que saiu, e aí fica como, né, um up, né, dessa parte, é que eles também fizeram as figuras dos Zords, né, dos robôs dos Power Rangers. E era bacana isso porque você tinha para todos os bolsos. Você tinha a versão de entrada, que era simplesmente, né, o boneco inteiro, né, o robô inteiro. Você tinha as versões que iam aumentando de preço, onde algumas peças já se encaixavam. E tinha uma versão de luxo que, graças à minha mãe, eu tive a oportunidade de ter, que era o Megazord completo. Ou seja, você tinha todos os Zords, Mastodonte, Pterodáctilo, Tigre Dente de Sabre, Tiranossauro, estavam todos ali. Só que você destacava e eles viravam de fato 5 robôs. E aí depois você conseguia juntá-los e transformar em um único robô. Eu tive o Megazord, o meu sobrinho teve o Dragonzord, que era o que o Tommy, né, o Ranger Verde, usava. E tinha um que eu era doido pra ter, nunca tive e nunca nem vi, que era o Titanos. Que era aquele brontossauro, era mais ou menos desse tamanho, mais ou menos dessa altura. Inclusive, alguns desses personagens, tanto dos Cavaleiros quanto esse dos Power Rangers, vocês encontram até hoje. Só que assim, eu dei uma pesquisada há um tempo atrás e tava em torno de quase R$2.000 só esse Megazord que eu tive a oportunidade de ter. Claro, hoje já repaginado, mas é um absurdo, gente. Continua caro igual era antes. Corrigindo pro real atual, continua caro do mesmo jeito. Mas era um brinquedo maravilhoso e não tinha como não trazer ele pra vocês verem um pouquinho a respeito. Tamagotchi, bichinho virtual. Galera, em 1996 foi distribuído pela Bandai o Tamagotchi, que aqui no Brasil ficou muito conhecido como bichinho virtual. O que era isso? Ele era uma espécie de um chaveiro com o formato de um mouse pequeno, e ele consistia em quê? Existia ali dentro, né, um sistema, como se fosse um joguinho, de um bichinho. E você tinha que manter aquele bichinho vivo. Você tinha que dar comida virtual para ele, carinho virtual, banho virtual, e esse bichinho sobrevivia por um tempo. Só que assim, eu não conheço ninguém que nunca deixou um Tamagotchi morrer. E quando morria, você tinha que reiniciar. Ali em 2012 ou 2014, já, né, pra quem tinha, né, a gente tá falando de já uma época já com celular, criaram um joguinho do Pô, que era uma espécie de uma pedrinha, um negocinho que você tinha que dar banho. Então, tecnicamente, o Tamagotchi era o bisavô do Pô. E uma coisa interessante sobre o Tamagotchi é que, assim, para muitas crianças, talvez ao redor do mundo, mas trazendo aqui para o nosso cenário nacional, para muitas crianças, o Tamagotchi foi a primeira interação, né, com alguma espécie de tecnologia. E quando a Bandai distribuiu, ele se espalhou pelo mundo. Inclusive, depois de muito tempo, eu vi recentemente algumas pessoas com Tamagotchi, né? Acredito que ele tenha voltado. Inclusive, você até acha para vender, mas ele já é atualizado, é colorido. Mas na nossa época, não. Era aquela telinha verde
né, com borrõezinhos pretos que a gente tinha que interpretar, né, e se a criança tivesse alguma deficiência visual, né, tivesse ali miopia, alguma coisa, meu, pra enxergar aquilo era absurdo. Mas assim, eu conheço muita gente que perdia horas com o Tamagotchi, dando banhozinho. Tinha gente que colocava despertador, gente, pra ir cuidar do bichinho virtual. Não cuidava do cachorro, mas colocava despertador pra cuidar do bichinho virtual. Porque esse daí também foi amplamente pirateado, né? Sim, sim. Ele foi pirateado pra caramba. É que assim, o sistema era muito fácil de fazer. Ele basicamente era parecido com o sistema de celulares da Nokia, da cobrinha e afins. Então ele era muito simples, né, de poder ser tratado. Meu, ele era caro no começo, depois você achava versões originais dele pra comprar por R$ 15 na loja de R$1,90, nas finadas lojas de R$1,99. Mas assim, eu conheço muita gente que se divertiu bastante com ele. Casos. Pessoal, em 1997, um brinquedo nascia em solo mexicano. A ideia era ter pequenos discos, né? Um disquinho, como se fosse um botão de futebol de botão ou algo assim. Só que em 1997, a empresa PepsiCo espalhou isso ao redor do mundo. E aqui no Brasil, eles eram entregues pela Elma Chips. Eu tô falando, galera, dos Tazos. E assim, eu posso falar com propriedade. Quando a gente fala de Tazo, eu lembro dos primeiros, que eles vinham com personagens dos Looney Tunes, né? Pernalonga, Patolino, Eufrasinho e afins. E o que era o Tazo? Eu sei que muita gente que tá vendo isso já se identificou, brincou e já... O cheiro da naftalina subiu. Mas quando a gente fala pra muita gente que nasceu, né, ali depois dos anos 2000, Tazo é novidade, principalmente quem nasceu de 2010 pra frente. O Tazo consiste em quê? Num disco, onde você fazia uma torre de discos, e o conceito era idêntico ao de figurinha. Você batia esse Tazo, você jogava o Tazo em cima deles, e você ia virando e pegava esse Tazo pra si. Só que é que tá, eu tô falando do conceito que eu conheci. Muita gente só colecionou, muita gente colecionava e trocava com os amigos como se fosse um conceito de figurinha, mas bater Tazo era a melhor coisa que tinha. E o melhor, conforme ele foi evoluindo e foi virando sucesso, eles tinham que inovar. Então eles fizeram primeiro os Tazos normais, depois eles fizeram Tazos com holograma, onde a gente mexia assim, ele mudava a forma ou a posição daquele determinado personagem. Existia uma versão que chamava Super Tazo. Ele era um tazo mais grosso, de um acrílico um pouco mais resistente, e que muita gente usava ele para bater os tazos, que ele acabava forçando um pouco mais. E assim, além da diversão, tazo foi motivo de muita treta. Eu já vi gente saindo na mão por causa de tazo, discutindo, briga envolvendo pais e afins. Mas assim, gente, parece besteira, putz, é um disquinho, eu vou jogar. Só que vocês têm que lembrar que em 1990, nos anos 90, 80, ou seja, dos anos 2002 para trás, a gente não tinha acesso fácil à internet. Quem tinha internet tinha que usar depois da meia-noite, para evitar problema com a telefonia, porque era discado, então era muito caro. A gente não tinha acesso a streaming para assistir uma série. Chegava às 7 horas da noite, assim, 5h30 já começava a Malhação. Era a mãe assistindo Malhação, depois de Malhação vinha o jornal, o pai queria assistir, depois vinha outro jornal, depois a novela, e pra gente não sobrava muita coisa. Então esses brinquedos... claro, exceção o pessoal que tinha videogame em casa, mas tinha muita gente que esse brinquedo analógico era tudo. Então, quando eu trago essas informações pra vocês, principalmente pra quem não viveu na época, é pra pensar que, gente, era uma era completamente diferente. E, por incrível que pareça, um pequeno disco fazia diversões de horas do pessoal. E, claro, a gente tá falando da primeira versão. Depois vieram os discos sextavados, né? Eles tinham furinhos na lateral que a gente conseguia arremessar, que aí já eram dos Animaniacs. Além dos Animaniacs, teve Tazo de desenho animado. E aí, depois disso, vieram outros brinquedos. Mas, basicamente, quem começou essa febre ali na época de 97 foi a Elma Chips trazendo os Tazos. Pogobol, lançado em 1987 pela Estrela, porém ficando ainda mais popular no início dos anos 90, existia um brinquedo chamado Pogobol. O que era o Pogobol? Na verdade, gente, tem uma parte engraçada. Toda vez que a gente faz pesquisa, a gente acaba procurando, né, formas de falar melhor, tentar ser mais autêntico e afins. E como a gente é novo, em muitos momentos a gente vai engasgar
com alguma frase ou algo que não ficou bem dito. Porém, quando eu tava pesquisando, eu fiquei pensando, mas como que eu vou explicar o Pogobol? Então vamos lá, vou tentar explicar. Imagina que o Pogobol, ele é como se fosse 2 punhos assim, tá? E no meio dele tinha um disco. Então você tinha uma bolota para baixo, um disco, uma bolota para cima. E aí o que acontece? Qual que era o intuito desse brinquedo? Se equilibrar nele e pular. Só que pra gente fazer isso pela primeira vez, era um desafio que vocês não têm ideia. Então ficava aquele disco encostado no chão, você tinha que apoiar um pé, e aí você tinha que apoiar o pé no outro e ficar equilibrando. E ele servia por uma razão muito específica. Pular. Literalmente ele era um pula-pula. Então você colocava um pé de um lado, colocava um pé do outro e ficava pulando. E é aquilo que eu falei quando a gente tava falando agora a respeito do Tazo. Não tinha internet, não tinha outra coisa pra fazer. Só que a gente apostava com os amigos, quem pulava por mais tempo, né? Quem conseguia ir mais longe pulando sem a perna cansar. E literalmente cansava. Porque imagina que você ficava com o pé equilibrando e você tinha que forçar os pés na base do Pogobol. Então meio que você ficava fazendo ali um trabalho de adução da academia, né? E tinha que falar, gente, era um cardio o brinquedo. Só que assim, era muito legal, era muito divertido. Quem tinha um Pogobol era ostentação. Só que assim, chegava um momento que você tinha outros brinquedos, você não tinha mais onde guardar o Pogobol. Geralmente, pelo menos na minha casa, na casa da maioria dos meus amigos, quem teve era um dos primeiros que foi jogado fora. Mas era muito bacana. E aí, é aquilo. Hoje em dia, desses brinquedos que a gente conversou, muitos deles você ainda encontra, inclusive o Pogobol, eu achei pra comprar. Só que assim, é o que eu falei anteriormente, não é barato. Inclusive, eu mencionei a Estrela. Se vocês quiserem, a gente até consegue fazer um vídeo mais pra frente pra falar das marcas de brinquedo. Mas assim, esse era um dos motivos que a gente quis trazer essa lista pra vocês e eu espero que vocês tenham curtido. Galera, a gente fez questão de trazer esse vídeo gostoso, nostálgico pra vocês, pra que quem não viveu a época pudesse entender um pouco de como era e pra quem viveu conseguir, sabe, ter uma memória legal, aproveitar essa memória do que viveu, até do que gostaria de ter. Eu sei que muita gente não teve a condição de ter alguns desses brinquedos, eu mesmo não tive a oportunidade de ter todos, mas eu tive alguns e me diverti bastante com ele. Agora, e você? Teve todos esses brinquedos? Teve alguns? Não teve? Sentiu falta de algum que merecia ser mencionado e pode ser mencionado numa parte 2? Deixa aí nos comentários. E como eu mencionei antes, se você curtiu alguns desses brinquedos ou o vídeo, compartilhe com aquele amigo que viveu essa época com você também. Acho que ele vai curtir também. E não esquece, se você ainda não é inscrito na nossa página, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Isso dá uma baita moral pra gente. E claro, ajuda a gente também a compreender o tipo de vídeo que vocês estão curtindo ou não. Isso ajuda a gente a melhorar o conteúdo. Não esqueçam também de seguir a gente no Instagram, @canal_resenha geek. Corre lá, segue a gente e ajuda a gente a aumentar ainda mais essa nossa Horda Nerd. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!